Olá pessoal, a aula de hoje vamos tratar da questão da inversão de valores, que é algo que preocupa a todos, mas vamos tratar um pouquinho da base teórica econômica que fundamenta a inversão de valores. Bom, primeiro a questão de inversão de valores, você pode recorrer até ao Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né, com aquela teoria lá do bom selvagem e tal, você pode até achar ali, mas eu prefiro pegar a questão no Engels. Tem duas obras do Engels que são fundamentais para entender a inversão de valores, né? Origem do Estado, da Família e da Propriedade Privada. E a obra, digamos, mais econômica, que é obra que trata mais de questões econômicas, né? Que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, em 1843. Então, digamos assim, quando as pessoas deparam com essa absoluta inversão de valores que vivemos hoje, quando o bandido é tratado como uma vítima da sociedade e aquele que reage contra o bandido, seja lá como for, esse sim é visto como um marginal. Então, observe que essa inversão ela vai em todos os sentidos. Mas no que diz respeito à violação da propriedade, é que ela é mais acentuada. Observe. Então, quando alguém quer substituir um determinado padrão de comportamento, seja ele lá sexual ou qualquer outro hábito, assim, não toca diretamente as pessoas. Mas quando a inversão de valores chega na questão econômica, né, na questão da propriedade, na violação da propriedade, então aí é que ela incomoda de fato. Ou seja, esta base econômica, e me perdoe aqueles que vão só pela base moral, religiosa, né? Mas na minha interpretação, e é por isso inclusive que eu fiz História Econômica, que eu me dediquei 28 anos como professor de História Econômica, para mim a questão fundamental é econômica. Os marxistas sabiam das coisas, Engels e Marx entendiam do riscado. Então eles buscam criar uma fundamentação teórica econômica, né? Ou seja, a base filosófica da inversão de valores ela é econômica. Então, onde é que está o problema desta questão? O que é que eles vão buscar? Tem uma obra do Engels, como já citei, na Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, em que ele vai descrever a situação aviltante com que os operários, o proletariado, como eles gostam de dizer, né, vivia nas cidades inglesas. Já que citei proletariado, né, vamos pegar até esse próprio termo, o que é que significa, né? Prole de filhos. Então, o termo proletariado, que seria um segmento da sociedade cuja sua função seria reproduzir filhos, né? Então, o proletariado seria o segmento da sociedade que tem como função fabricar filhos. Filhos significa braços, braços para trabalhar nas fábricas do burguês, ou da burguesia, para ficar mais harmônica a frase, né? Então, assim, o proletariado vivia nas grandes cidades inglesas, condições de miserabilidade, ganhava pouco, vivia em cômodos úmidos, amontoado de gente dentro do mesmo espaço, habitava nessas condições e em região absolutamente insalubre, sem tratamento de água, sem esgoto, tudo jogado a céu aberto, com toda a contaminação possível. E ele vai descrevendo nesta obra que os operários se ocupavam de duas coisas, né? Além do trabalho. Trabalhava, né, durante longas jornadas de trabalho, né, que aí, dependendo do momento, ele vai citando de 10, 12, 14, 16, 18 horas de trabalho. Então, esses operários teriam, naquilo que demonstra o Engels, que depois a gente chega, até não se der tempo nessa aula, bem, se não der, eu faço uma segunda aula, para demonstrar a picaretagem do Engels.
E um dado importante, não é uma picaretagem qualquer, né? Não é uma fake news da Globo, é uma fake news que norteia todo o pensamento teórico que surge no século XIX e a partir daí, século XX, XXI, veja, todo o pensamento teórico de esquerda, que é o pensamento que prevalece, né, fundamenta nessa obra do Engels, que ela é absolutamente, vamos dizer, falsa. Ela é uma falsificação da realidade. Ela trabalha com alguns elementos que existem, que são reais, e falsifica, digamos assim, a base daquilo, falsifica a conjuntura social daquilo, e aquilo se torna a base, inclusive, que vai orientar a elaboração. Aí, 5 anos depois, né, de 43, que é publicado a Situação da Classe Trabalhadora, em 1848 é publicado o Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, e depois, na década de 1970, é publicado o Capital, que baseia tudo nessa questão que é falsa. E a partir do Capital, do Marx, vem outras obras, inclusive Rosa de Luxemburgo, que orienta ali a questão da social-democracia e dos comunistas na Alemanha, na União Soviética, né, na Rússia ainda, antes, pré-União Soviética, e orienta inclusive no Ocidente, né? Tem uma obra dela chamada Reprodução Ampliada do Capital, que é consequência do Capital. Então, que é fundamentado nessa obra, digamos assim, malévola, trapaceira do Engels, chamada Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar a mostrar o seguinte: o Engels, ao descrever aquela situação dramática em que o proletariado estava vivendo nas cidades inglesas, ele, inclusive, esquece de onde surgiu esse proletariado. Ou aquelas famílias que viviam em ambientes amontoados e que tinham condições bastante adversas, como elas estariam sem aquelas relações capitalistas. Mas só para não esquecer, já pegar as 3 questões que eu havia dito, né? São 2 questões principais: o trabalho, que é o básico para o proletariado, a segunda ocupação, e a terceira, que seria, digamos assim, o lazer, o lúdico do trabalhador. Eles falavam dos trabalhadores, pegando os trabalhadores ingleses, que é o cenário que ele descreve, ele tem uma ocupação depois da sua longa e exaustiva jornada e insalubre jornada de trabalho, a taberna. Então ele vai beber, né? Ele vai beber, ele é alguém que é um alcoólatra. E além de beber, ele tem o outro hábito lúdico dele, que é o sexo. Então, por isso que na descrição que o Engels faz, a cada quarteirão teria uma taberna, algo mais ou menos um misto de bar com lupanário, né? Para as pessoas entenderem melhor. No nosso português, assim, um puteiro, né? Ou zona, como as pessoas querem dizer, mas vão ser elaborados, né? Um misto de bar com um lupanário. Então, os homens se dedicavam a isso, e as mulheres, e ele vai descrevendo números vultuosos de pessoas que se ocupavam daquelas atividades, de prestar esses serviços para, digamos assim, serviço do prazer, né, que serviam naqueles lupanários que seriam as prostitutas, né, vamos dizer assim. Então, os trabalhadores ingleses se ocupavam de 3 coisas: a bebida, o trabalho, que era o básico, a bebida e o sexo, né? Então isso já começa a chamar a atenção por um fato assim muito inusitado, né? Mas como assim? É isso que vai viabilizar a vida, né? Bom, aí ele avança mais. Bom, como essa situação é uma situação geralmente desregrada, ela leva a uma deterioração, né, dos padrões de comportamento das pessoas, o que acabam conduzindo elas naturalmente para uma vida, ele até não diz isso, né? Ele até gosta disso, mas em determinado momento ele cobra assim, a uma vida de certa amoralidade, e consequentemente a amoralidade o conduz ao crime.
Um outro aspecto que ele chama atenção ainda, que é as constantes demissões que ocorrem nas fábricas devido às crises que vão se sucedendo na forma de trabalho capitalista, né? Bom, as pessoas já têm uma vida degradante, que elas trabalham muito, não tem nenhuma sofisticação, e aí as pessoas, quanto mais grosseiras, estariam voltadas apenas ao alcoolismo, a beber, a se embriagar, e na taberna em busca de prazer sexual. Tá. Há um percentual dessa população que não se agrega ao mercado de trabalho, então, portanto, estão à mercê de todas as vulnerabilidades e, consequentemente, esta parcela da população vai se dedicar ao crime. Então, tem os que praticam crime esporadicamente e os que se dedicam ao crime. E tudo isso, na interpretação do Engels, seria o quê? Seria pelo fato de que esta sociedade capitalista, né, sociedade burguesa, é o termo que ele usa, né, que prevalecia na Inglaterra, ela não oferecia às pessoas as condições, digamos, adequadas de vida. Inclusive, ele faz um ataque bastante acentuado à igreja, que a igreja, e aí por isso que vem aquela questão da inversão do valor, precisa atacar a igreja, mas ele tenta desmoralizar a igreja pelo fato de que na igreja as pessoas não estavam aprendendo os valores morais e nem sequer o básico da religião. Bom, essa questão na época dele já era difícil de comprovar, como passou tantos anos, né, e digamos de 1850, 1840, está chegando quase a 200 anos, então é praticamente inevitável, impossível, melhor dizendo, de detectar se isso é verdade ou não, né? Mas quando você começa a analisar quais são os propósitos do Engels, aí você vai entendendo que essa narrativa, até aquela que você não tem como detectar hoje, sobre aquele período, ela se expõe, né, ela se manifesta como falsa, porque essa falsidade, essa alteração, ela tinha de fato um objetivo. Mas para dar sentido, até depois a gente volta a fazer as aulas mais curtas agora, estou com um problema na hora de subir, tá demorando demais. Ora, se esta sociedade capitalista, onde um grupo pequeno, um grupo seleto de burgueses é que lucra, que ganha, que abocanha o resultado do trabalho desses trabalhadores, e que essa população, incluindo aí irlandeses que vão para a Inglaterra em borbotões, né, milhares, centenas de milhares que vão para a Inglaterra e que não tem a ocupação adequada, que não tem uma vida adequada, que não tem um padrão adequado. Então, essas pessoas que estão sendo conduzidas ao mundo digamos, das práticas ilegais, do mundo do crime. Bom, se elas estão sendo conduzidas em função desse modo de produção, para usar uma categoria marxista, então esta categoria esta forma da organização social é que deve ser combatida. Então, o Engels atribui a responsabilidade ao cidadão que se comporta dentro da sociedade capitalista, seja ele como empreendedor, ou seja ele como proletário, como ele gosta de chamar, seja ele como trabalhador, ambos estão cooperando para essa degradação. E aí ele tem um ponto bastante interessante que ele chama assim, que ele diz: quando a sociedade põe centenas de proletários numa situação tal que ficam obrigatoriamente expostos à morte prematura, antinatural, morte tão violenta quanto a provocada por uma espada ou um projétil, quando ela priva milhares de indivíduos do que é necessário à existência, pondo-os numa situação em que lhes é impossível subsistir, quando ela os constrange pela força da lei a permanecer nessa situação até que a morte
sua consequência inevitável sobrevenha, quando ela sabe e está farta de saber que os indivíduos haverão de sucumbir nessa situação e, apesar disso, a mantém, então, o que ela comete é um assassinato. Assassinato idêntico ao perpetrado por um indivíduo apenas mais dissimulado e pérfido, um assassinato contra o qual ninguém pode defender-se, porque não parece um assassinato. O assassino é todo mundo e ninguém. A morte da vítima parece natural. O crime não se processa por ação, mas por omissão. Entretanto, não deixa de ser um assassinato. Cabe-se demonstrar que na Inglaterra a sociedade comete a cada dia, a cada hora, o que a imprensa operária designa a justo título como assassinato social, que ela pôs os operários numa situação tal que não podem conservar a saúde nem viver muito tempo, que ela pouco a pouco debilita a vida desses operários, levando ao túmulo prematuramente. Terei de demonstrar ainda que a sociedade sabe o quanto essa situação é prejudicial à saúde e à vida desses operários e que, apesar disso, nada faz para amenizá-la. Para demonstrar que ela conhece as consequências de si mesma e que, portanto, seu modo de agir não constitui um simples homicídio, mas um assassinato qualificado. Pois é, isso está na página 135 da situação da classe trabalhadora da Inglaterra. O que eu queria chamar a atenção com isso é que, ao colocar desta forma, então, ele está tratando aquele que comete crimes, né? Ele comete crimes não é porque ele quer cometer crimes, esse é o ponto. Ele comete crimes porque há, digamos assim, um modo de organização social que o leva a delinquir. E tem mais. Ele vai dizer que as pessoas que perecem nestas condições de trabalho, de condições de vida, porque estou sendo rápido, né, no assunto, por isso que eu recomendo sempre a leitura da obra em si, que dadas as condições de insalubridade, as pessoas na Inglaterra têm uma expectativa de vida muito curta. Teria, né? Porque esses dados são demonstrados quando você vai para o número de habitantes, você vai vendo o contrário, né? Como já disse aqui exaustivamente, se em 1760 a população inglesa era de 6 milhões de habitantes, em 1830 ela passa para 12 milhões, então a expectativa de vida aumentou. Alguns, obviamente, dado a essa deterioração das condições de vida, minguou, mas outros teve uma vida mais longa, né? Porque se pode concluir olhando assim de um modo geral. Então, o que o Engels faz é responsabilizar as pessoas, não só por as pessoas de bem, as pessoas que estão harmônicas na sociedade burguesa, não só por aquelas pessoas que perecem no mundo do crime, como aquelas que perecem sendo vítimas do mundo do crime, como aquelas que perecem devido às moléstias que são ocasionadas pelas condições insalubres de habitação, condições insalubres de alimentação e condições insalubres de trabalho. Ora, se tudo que ocorre de ruim para os habitantes da Inglaterra se deve ao fato de que essa sociedade está organizada, baseada numa forma de produção que faz isso, então essa forma de produção deve ser combatida. E uma forma de combatê-la é responsabilizar as pessoas que estão, digamos assim, harmônicas nessa sociedade.
Então, quando você vai para o Manifesto Comunista, né? Se der tempo eu farei uma exclusiva sobre o manifesto, mas quando ele chama a atenção de que os trabalhadores, né, o proletariado, está, e aí formando essa pirâmide social, ela está, digamos assim, cada vez mais pobre e o número cada vez maior, e a burguesia cada vez mais rica e o número cada vez menor, ou seja, a pirâmide social se torna acentuada. Então, esse formato está contribuindo para a produção do desconforto, das mortes, da miséria, da degradação. Bom, com toda essa narrativa de que isso é o caos, isso é o pior que pode acontecer para a sociedade, então você começa a trabalhar na perspectiva oposta. E aí depois eu quero até pegar aquele autor inglês, Theodore Dalrymple, em especial algumas obras dele, A Vida na Sarjeta, pode ser, né? Tem aqui. Até trabalho no meu livro aqui, as universidades são os tumores da sociedade. Tem aqui um capítulo em que eu trato exclusivamente dessa base teórica da inversão de valores, né? E essa base teórica, ela seria base econômica que leva a essa degradação, e essa degradação que leva as pessoas a cometer esses atos violentos. Então, e aí somado a isso, por exemplo, com a obra dele, a situação a origem do Estado, da família e da propriedade privada, onde ele vai direto à fonte dizendo que é necessário destruir a família, porque a família, ela é, digamos assim, o núcleo da sociedade, tanto que muitos chamam hoje de a família nuclear, né, que seria a família patriarcal. É nesta família que você tem o modelo da hierarquização que você tem fora da sociedade. Então você teria o pai, né, com todos os seus poderes, a mãe, os filhos, todos, digamos assim, irmanados, literalmente, né, do mesmo objetivo. Então, ao invés de você ter maior vínculo com o seu colega da fábrica, que em tese seria seu amigo de classe, né? Você acaba tendo maior vínculo com o seu pai, com a sua mãe e com o seu irmão. E ainda se desenvolve nessa perspectiva o amor à propriedade. Aquilo que tem na sua casa é de vocês, pertence a vocês, são de vocês. Se houver um teto, aquele teto fica para a família. Então, a necessidade de destruir qualquer vinculação familiar, porque se mantiver a vinculação familiar, não prospera a vinculação horizontal coletiva, porque a familiar ela é hierarquizada, não é? Você não mantém, ela não vai prosperar a organização coletiva horizontal, em tese, que seria o convívio, como o Engels já chama a atenção, para a comunidade da fábrica. Então observe que os países socialistas eles trabalham nessa característica, né? Ou seja, o que importa é a comunidade da fábrica, é o coletivo, são os eventos culturais da fábrica. A família ela vai conduzir por um caminho não só da hierarquia interna, mas ela conduz também para um caminho da religião, porque o que é que fundamenta a família é exatamente a religião, e no Ocidente em particular é o cristianismo. Então combater o cristianismo é uma coisa elementar para quem quer, digamos assim, implantar uma sociedade coletivista horizontal. Então, nesta perspectiva, far-se-á necessário destruir o capitalismo, mas para destruir o capitalismo você tem que destruir certos elementos. E esses elementos são o quê? A família, a propriedade privada, né? As questões, os valores que o cercam e, obviamente, destruir o capitalismo, destruir o cristianismo. Para tanto, digamos assim, com isso você criou
a argumentação da necessidade da inversão de valor, porque tudo que existe, e quando você pega os teóricos da escola de Frankfurt, né, a teoria crítica, tudo que existe é mal. Destrua o que existe, que é mal, que o bem florescerá. Olha a arapuquinha, né? O que existe é mal, você destrói o mal e o bem florescerá. Então, quando eu chamo atenção para a base teórica aquilo que eu gosto de chamar de a base econômica, a base da teoria econômica que fundamenta a inversão de valores, está exatamente aí, né? Está exatamente nessa refutação do capital, da ordem capitalista. E aí depois, havendo necessidade, havendo demanda, farei vídeos específicos respondendo cada questão que for levantada pelos alunos, né? Então, os alunos que fizeram o curso depois vão ganhar mais, né? Porque vai ter um repositório, um depósito maior de questões que estarei respondendo. Vou encerrar essa aula aqui e voltarei com a aula 2, né, dessa questão do fundamento teórico econômico da inversão de valores, que aí eu vou trabalhar aquela questão que o Theodore Darnton, o psiquiatra inglês, escritor, né, vai demonstrar. Agora, final do século XX, início do século XXI, na Inglaterra. Como que se dá, como que é a convivência nessa sociedade em que inverteu os valores? Será que os homens... Porque tem sempre aquela perspectiva que eu que aprendi na universidade, os homens são aprisionados em duas, digamos, gaiolas. Uma é a ditadura do trabalho, que o trabalho me oprime, e a outra é a ditadura da religião. Os ingleses vivem sem, em especial os jovens, digamos, a classe mais baixa, o que o Theodore Darnton chama de subclasse, não precisa trabalhar porque o Estado sustenta e não tem religião para lhe oprimir. Então dá a impressão que seria o sonho, a realização do proletariado. Se bem que ele encaixa mais como lumpenproletariado na categoria do Marx, mas vamos deixar o Marx quietinho, né? Então, esse povo seria feliz. E o que o Darnton vai mostrar é que quando você pratica a inversão de valores, todos vão ser infelizes. Volto na próxima.